Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Cumprimento também aqueles que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Eu peço que os irmãos estejam abrindo a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus 24. A partir do versículo 3. Hoje a palavra hoje é perseverar até o fim. Amém? No Monte das Oliveiras, achou Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do céu. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muito em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muito. E por isso multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho e todas as nações, então virá o fim. Pode assentar a igreja. Essa palavra é muito forte, porque é uma palavra que nos fala o momento que nós já estamos vivendo. O que me chama a atenção é que quando Jesus está sentado ali no Monte das Oliveiras, os discípulos, em particular, começam a conversar com ele e perguntar quando seria esse dia. Interessante que ele estava preocupado, naquele momento, pela vinda do Senhor Jesus. Só que essa vinda do Senhor Jesus não era para aquele tempo, mas é para esse tempo. Então era a preocupação deles para saber quando Jesus viria. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? Quantas pessoas hoje não estão preocupadas com a vinda de Jesus? Quantas pessoas hoje não têm buscado a palavra para saber os acontecimentos que estão acontecendo? Então Jesus, no versículo 4, respondeu, veja que ninguém vos engane, porque hoje a palavra não está sendo a palavra de arrependimento, não tem sido palavra de salvação mais. Porque quando Jesus fala para ninguém nos enganar, por quê? Hoje Jesus já não é o centro, hoje é o homem que tem sido o centro do altar, o homem tem chamado tudo para ele, e Jesus já está ficando de lado. Jesus não está sendo o centro de muitos lugares, porque o homem está buscando por si mesmo, tudo para ele, mas a palavra diz que Deus não divide a glória com ninguém, a glória somente é dele. Então Jesus, quando começa a explicar essa palavra, é para nos incomodar, para nós prestar atenção das coisas que estão acontecendo. A palavra aqui diz de guerra. Hoje, se você ligar a televisão, está falando de guerra lá fora. Nações contra nações, buscando poder nessa terra, buscando autoridade nessa terra. Mas somente um tem autoridade na terra, que é Jesus. Então a gente vendo isso acontecer, isso vê que Jesus está mais próximo de se nos aproximar mais dele. É nos mostrar que quando nós olhamos para essa palavra, que nós temos que vigiar. Vigiar todos os dias, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Se amanhã é ele que vai vir amanhã, se ele vai vir depois da manhã. Nós não sabemos. Porque a palavra diz que nem os anjos do céu, nem o filho do homem sabe o dia e a hora. Porque só isso o Senhor sabe, só o Pai sabe o momento disso acontecer.
E essa palavra também fala muito, que Jesus também nos mostra, que Noé também, essa palavra era como se fosse no tempo de Noé. Noé pregou que o dilúvio viria. Noé pregou para aquele povo lá atrás que ia acontecer. E a arca levou 100 anos para ser construída. Olha o tempo que Deus deu para aquelas pessoas. Olha o tempo que aqueles pessoas tiveram de se converter, de aceitar aquelas palavras de Noé. E a arca fechou a porta. E muitos daqueles morreram. E hoje, se nós for olhar a morte de Jesus, já passou mais de 2000 anos. Já passou esse tempo todo para quê? Para nós nos arrependermos, para nós confiar na palavra dele. Hoje, essa palavra também fala sobre doença. E cada dia mais está aparecendo doenças novas. Doença que está assolando o povo. Doença que está matando, não está escolhendo se é rico, se é pobre. Ela está vindo para destruir o povo de Deus. Porque isso já está sendo uma ordem mundial, uma ordem do anticristo para que isso aconteça. Porque ele quer exterminar o povo de Deus. Então ali, Jesus já estava nos ensinando, porque isso vai acontecer. A palavra também diz terremoto. Nós vimos que até no Brasil, em alguns lugares já abalou alguns terremotos. Não foi no terremoto como tem sido lá fora ainda, mas os terremotos têm acontecido. E cada vez mais está piorando cada ano. E tem sido destruição em massa, pessoas morrendo nos terremotos. Pessoas passando por dificuldade. E aonde que o terremoto está passando, está tendo fome. Está faltando água. Faltando um alimento para o povo. Porque também teria fome. Quantos países aí fora que já existe fome? Crianças morrendo todos os dias por falta de alimento. Crianças que às vezes você coloca um pão lá, estão brigando, lutando para comer um pedaço de pão. E às vezes nós jogamos pão até fora. Jogamos alimentos fora. E aquelas crianças lá precisando de comer. Então Jesus estava nos ensinando que os dias seriam abreviados. Hoje você pode ver, nós chegamos na nossa casa, nós dormimos, daqui a pouco já está de dia de novo. Você tem que trabalhar, passar por tudo. Porque ele estava fazendo isso para que os escolhidos não perdessem a salvação. Então Jesus estava nos mostrando através dessa palavra. Se você ainda está longe do Senhor, se aproxima. Você que está no teu lar nesse momento, essas palavras para mim e para você. Porque Jesus está nos ensinando, sinais estão aparecendo. Ele deu sinais do que ia acontecer. Porque o mundo está todo ao contrário. O mundo está vivendo aquilo que o homem quer, não aquilo que Deus quer mais. O homem só está pensando nas coisas boas que o mundo tem oferecido. Está esquecendo que no céu tem coisas maravilhosas. Então é isso que o Senhor está querendo nos mostrar através dessa palavra. Para nós não ser como aquele povo lá atrás, que foi falado, foi pregado, e eles não aceitaram. Mas nós temos tempo de aceitar. Às vezes a gente pensa, mas Jesus está demorando. Mas por que ele demora? É para que todos se arrependam. Ele quer salvar todos. Não tem aquele que vai ser escolhido porque ele quer, não. É que todos. A palavra diz, Senhor, quer que todos sejam salvos. E a palavra aqui fala que tudo vai se cumprir, e a palavra do Senhor, ela vai ser falada de toda a terra, e quando isso se cumprir, Jesus virá. Para muitos vai ser uma glória, para muitos vai ser felicidade, mas que muitos também, quando olhar Jesus, não vai ter a mesma alegria que nós vamos ter, que eles vão ver que agora as coisas vão piorar, porque depois desse texto, vem a tribulação, vem a dificuldade, porque aí vai aparecer o anticristo para o povo, achando que ele é Deus, que as pessoas não precisam do Deus do céu, e achar que ele vai resolver todas as coisas, é para enganar. Vai ser 3 anos e meio de felicidade, mas vai ser 3 anos e meio também de luta e dificuldade. A palavra fala que depois da tribulação, o sol não vai clarear mais, a lua não vai ter seu brilho, as estrelas vão cair. Olha que dificuldade que vai acontecer.
E as pessoas não acordam para a palavra. As pessoas não estão preocupadas com a palavra do Senhor. Então a palavra tem me incomodado nesse texto. Me incomodando porque perseverai até o fim, para que você seja salvo. Como é que eu vou perseverar? É orando, é estar na presença do Senhor, é estar aqui dentro dessa igreja, junto com os irmãos, em oração, porque é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Moisés reuniu o povo dele. Quando Deus ia conversar ali com Moisés, o povo tinha prazer de chegar primeiro perto, para saber o que Deus estava falando. Hoje você pode ver que as pessoas não estão preocupadas com o que Deus está falando. Hoje as pessoas estão preocupadas se alguma coisa que falta na casa. As pessoas estão preocupadas com o seu trabalho. Isso, as dificuldades viriam, as lutas virão. Mas quando as lutas vêm, nós temos um Deus que nos sustenta. Nós temos um Deus que nos abençoe. E o Senhor Jesus, Ele, nessa palavra, aqueles homens estavam preocupados pelo dia que Ele viria. Essa palavra tem que entrar no coração. Essa palavra tem que tocar esses corações que ainda não encontrou Jesus. Também contar aqueles que estavam na presença do Senhor, aqueles que se afastaram da presença. Porque o Senhor Jesus, Ele pregou sobre as dificuldades, sobre o inferno. Porque aqueles que vão ser salvos vai para o céu, mas aquele que não quer vai ser condenado. Jesus vai julgar todos nessa terra, todos os joelhos se dobrarão diante dele. Reis, presidentes, todos eles vão se ajoelhar diante do Senhor. Porque o único rei é eterno e poderoso, só Jesus. Somente Ele reina para sempre. Esses reinos passarão. Esses reinos passarão, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor ela é eterna, a palavra do Senhor ela é firme. A palavra do Senhor ela nos confronta. E quando a palavra do Senhor confronta nossas vidas, é porque você está tendo temor com Deus. Você está vendo que você necessita de Deus. Você precisa do Senhor na sua vida. O Senhor quer te mostrar que Ele quer salvar não só você, mas quer salvar a sua família. Pessoas que ainda não encontraram Jesus. Mas como é que essas pessoas vão encontrar Jesus se nós não falar que Jesus opera milagres, Jesus cura e salva? Como é que as pessoas vão estar na presença de Deus se nós não mostrar a palavra para elas? Tem muitas pessoas que têm Bíblia em casa, mas nem abrem para ler. Tem pessoas que às vezes lê Bíblia quando está na igreja, mas em casa às vezes nem procura de ler um versículo. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse dia, Senhor? Eu preciso ouvir a Tua voz. Mas Ele dá um alerta, não endurecer o teu coração. Porque não adianta você ouvir, se o seu coração estiver duro, a palavra vai embora. A palavra tem que estar firme no teu coração, para que você lembre dela todos os dias, mesmo que você não guarde o versículo, mas você vai lembrar, essa palavra está escrita no livro da vida, no livro de Deus, que é a Bíblia. Hoje nós estamos vendo esses textos escritos por homens que foi escolhido por Deus para escrever, mas nós também temos que entender que o maior livro é quando o nosso nome estiver lá no livro da vida, que o Senhor Jesus falar Hudson, falar Hélia, falar Santo Júnior, falar João, está lá registrado na eternidade. Bendito do meu Pai. E as pessoas estão afastando de Jesus. Se você pegar esse texto, Apocalipse, você vê quantas coisas que vai acontecer. Se você ler esses textos, se isso não te incomodar, alguma coisa está acontecendo. Porque a palavra ela nos incomoda. O Espírito Santo nos incomoda por dentro. Todos os dias nós temos visto que Jesus está próximo, não está longe, mas Ele tem dado tempo ainda das pessoas firmar e perseverar. Se você não perseverar até o fim, você vai ficar no meio do caminho. O problema não é você chegar ao fim, o problema é você estar no meio ainda. O meio é muito complicado, porque ainda leva um tempo para você chegar até o fim. Esses dias também nós aprendemos o que é compaixão.
Compaixão é você ter pena de alguém que está passando por luta, dificuldade. Nós temos que ter compaixão também, misericórdia, amor. Jesus nos ensina a amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você quer ser salvo, você tem que entender que você tem que levar alguém para a salvação. A salvação não é só para mim, é para todos. Você vendo pessoas indo para caminhos errados e não falar que aquela pessoa, Jesus está voltando. Tem hora que você chega perto de pessoas que não estão na presença de Deus, mas ele fala, Jesus está voltando. E por que você não está na presença de Deus então? Por que você está aí ainda? Ele sabe que Jesus está voltando. Mas eles acham assim, vai passar, na hora certa eu vou para a igreja, na hora certa eu vou aceitar Jesus. Não. Porque quando ele virar, a igreja será tirada. Não vai ter mais tempo. Não vai ter mais momento de você arrepender mais. Porque o Espírito Santo também será tirado. Vai voltar para o céu, para a presença do Pai. Porque sem o Espírito Santo, ele nos move todos os dias, de nós ajoelhar, de nós buscar a face do Senhor. Ele deixou esse Consolador para nos ajudar nas dificuldades, na nossa luta. E eu vou para o Pai, mas deixarei o meu Consolador para nos consolar, para nos dar alegria, para nos dar paz. Então hoje, se você quer ganhar a sua família, você tem que ter na posição como servo do Senhor. Se você lá atrás serviu a Deus, volte ao primeiro amor. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus transformar. Porque só Jesus transforma a vida. Jesus transformou água em vinho. O que ele não pode fazer com nossas vidas? Deus, ele abriu o mar, derrubou muralhas em favor do povo dele. E ele também vai fazer para nós também. Nós temos visto Israel lá naquela luta, que não tem tempo de acabar. Cada dia aparece país querendo derrotar eles, e não vai derrotar aquele povo, porque a mão de Deus está sobre aquele povo. O Brasil precisa que a mão do Senhor esteja nesse país. A mão de Deus tem que estar no país, que é o Brasil também. Suplicar para as suas autoridades, para que mude a mente deles, porque eles estão preocupados de colocar a lei que favorece a eles, mas a lei perfeita de Deus, porque ela é verdadeira. A lei que o Senhor colocou em nossas vidas, ela é verdadeira, ela se cumpre. Jesus não tem prazer de condenar ninguém. Jesus não está aqui para te forçar também a estar na presença dEle. Porque Jesus, Ele bate. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Jesus tem batido na sua porta. Como é que você vai deixar Jesus cear com você? Quando você está lendo a palavra, Jesus está ali ceando com você, juntamente com a palavra. Às vezes você tem uma dúvida, o Senhor está ali tirando a sua dúvida. Jesus não quer que você se perde, não sai do caminho, não sai da palavra dEle, continua. Nós temos muito tempo, o livro é grande, o livro de Deus é grande, o Gênesis, Apocalipse é grande para você ler. Se você ler ele todo, você pode voltar lá atrás, que você aprende coisas novas. A palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada manhã. A palavra do Senhor não enjoa, cada dia mais você se aprofunda, cada dia mais você quer conhecer mais a Deus. Às vezes você lê a palavra, mas daí a pouco vem uma pregação, vem uma palavra, e você já leu a palavra, mas você não tinha descoberto aquilo que está falando. Deus tem falado através dos profetas, mas também a palavra fala, cuidado com os profetas desse mundo. Tem muitos também que estão enganando o povo. E a gente tem que ter cuidados também. E Ele também nos ensina através dessa palavra. Nos ensina, cuidado. Peça ao Senhor discernimento, para que você saiba o que é de Deus e o que não é de Deus. E essa é a palavra do Senhor nesse dia, para a honra e glória do Senhor. Vamos cantar mais um louvor? Glória.